Oi, oi, Olá! Você me ouve bem, Dai? te ouço. É que deu um Peraí, problema deixa eu... com o meu fone, tive que improvisar um aqui. Ah, não, mas tá ótimo. Seu áudio tá bem? Tá excelente. Perfeito. O meu também? Tá, te ouço super bem Tá, também. né? Ah, então E tá. aí, como Pra estamos quem então tá na entrando, quarta-feira? tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Que bom. Então aqui, né, na rotina do dia a dia. É isso E mesmo. você também, né, por aí? Também, na rotina das aulas presenciais. Pois é, a minha filha voltou presencial e aí vai começar híbrido também. Uhum. Aí nós vamos ver como é que vai ficar essa experiência. Para quem está entrando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre por que nós temos dificuldade de lidar com as crianças de uma forma mais respeitosa, né? Por que nós temos dificuldade, às vezes, de colocar em prática o que a gente aprende, né, Gil? De usar as ferramentas da disciplina positiva, de mudar muitas vezes a nossa forma de falar, a nossa maneira de interagir com as crianças. Então, todos nós que fizemos essa mudança, eu, a Gil, todos nós que fizemos essa mudança, a gente sentiu dificuldade, né? E eu, particularmente, posso dizer que eu sinto até hoje. Não é uma mudança que acontece repentinamente e que do dia para a noite você faz uma escolha e aquilo vai fluir com naturalidade. No começo tem que ser uma decisão mesmo, né? Da gente fazer, mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de lidar com os desafios. E aí hoje a gente quer desenvolver um pouquinho, bater um papo aqui com vocês sobre isso. Vou começar me apresentando, depois a Gil também vai se apresentar, né? Para quem não conhece ela ainda, apesar de nós já fizemos live juntas, né, Gil? No ano Sim. passado, já tem um tempinho. Estou enviando aqui a live para algumas pessoas para convidar para estar aqui com a gente. E você que está também aí, também vai aqui no aviãozinho aqui embaixo, ó. Envia também para uma mãe, um pai, uma professora, que eu tenho certeza que nosso conteúdo vai agregar bastante. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Evelyn, eu sou educadora parental em disciplina positiva, sou mãe da Alice, tenho formação em letras também, mas não atuo na área. E hoje eu converso com pais, com mães que querem justamente colocar em prática essa forma respeitosa de educar os filhos, né? Descobrir essa maneira mais leve de educar os filhos, de lidar com os desafios, com o mau comportamento, sem muitas vezes aquele peso de ter que estar sempre castigando, brigando, punindo, gritando, que é uma coisa que a gente pensa que é cansativo para a gente, mas imagina o quanto também não é para a criança, né? Lidar, ter que conviver com uma relação assim. Então, hoje eu falo no meu perfil sobre isso, dou dicas sobre isso, e tenho um maior prazer em receber pais que querem fazer essa mudança no dia a dia, na rotina da família, porque é algo que impacta não só a criança, não só você, mas toda a família que está ali envolvida. Dai, eu diria ainda que esse trabalho que você faz com as famílias também impacta nós professores, né? Porque é onde tudo Verdade. começa. Querendo ou não, a criança vem para a sala de aula com todo o seu background já formado, né? Ela já tem a sua história, ela já tem os momentos que ela passou com a comunidade, com a família dela, os também a gente em sala de aula. Verdade. Então, eu acho esse trabalho muito importante. Você está travando para mim, você consegue me ver? Eu tô te ouvindo bem. Você deu uma Ah, travadinha, mas eu tô te ouvindo bem. apareceu carregando aqui, eu falei, será que É, fui eu? Então, eu acho muito importante quando eu vejo pessoas que trabalham com famílias, porque eu acho que ajuda muito no nosso trabalho com os professores também, né? E aí é com isso que eu trabalho, né? Enquanto você está com as famílias, eu trabalho com os professores, que é o outro lado, né? A gente tem os dois lados aí, dois ambientes nos quais as crianças participam muito e estão presentes, né? Que é a família, que é a sim. casa e a escola.
E atualmente o meu foco realmente é ajudar professores a construir um ambiente mais positivo, mais seguro e mais acolhedor, tanto para os alunos quanto para eles mesmos, né? Porque muitas vezes a gente também tem um foco muito grande no aluno, no que essa criança vai experimentar, como vai ser para a criança esse ambiente de sala de aula, mas na verdade esse adulto também tem que se sentir seguro e acolhido dentro desse ambiente, né? Que provavelmente é o Verdade. lugar que ele passa mais tempo, talvez mais tempo ele passa dentro da escola do que na própria casa, né? Então é um ambiente que tem Uhum. que trazer memórias e uma energia positiva, né, para esse professor. Então esse é meu foco atualmente, é trabalhar com esses professores nesse treinamento. E também sou pedagoga, trabalho com crianças na educação infantil, dando aula de inglês. É Que isso. legal. Eu fico pensando que bom seria, né, se existisse essa conexão e essa interação da positividade, né, da comunicação positiva, da disciplina positiva entre pais e professores, né? Porque eu, como mãe, que conheço a disciplina positiva, eu ficaria super feliz de ter um professor também que desse extensão a isso que eu aplico aqui em casa, né? De saber que ali é uma continuidade, que ali o meu filho vai estar sendo visto também com empatia, com respeito. Então, eu acho que o nosso trabalho hoje pode ser visto como uma gotinha no oceano, né? Mas eu tenho certeza que cada vez mais a gente está nadando aí e impactando essas crianças, famílias, né? E enriquecendo cada vez mais os ambientes. Sim. Então, estamos muito felizes de estar aqui juntas, né, para a gente falar desse tema. E eu devo confessar, Dai, você falou que sente dificuldade, né, até hoje. E eu venho aqui Sim. após um dia que foi bem, assim, punk na Punk. escola. Aqueles dias que você se questiona e fica, gente, por quê? Por que que é assim? Por que não podia ser mais Verdade. fácil, né? E eu falei, ai, caiu como luva a gente falar sobre esse tema hoje, porque eu tô com essa sensação, fiquei com essa sensação durante o dia, e ao mesmo tempo pensando nos temas que a gente ia trazer, né, para live, eu falando, não, mas tem isso, tem aquilo, e não sei o que lá. E querendo ou não, a gente tendo o nosso propósito muito forte, né? E eu até comentei isso no aulão que eu fiz há 2 semanas atrás. Quando o nosso propósito está firme, está forte, as coisas se tornam um pouco mais fluídas, né? A gente segue o fluxo. Mas se a gente Verdade. tende a perder essa conexão com o nosso propósito, acaba sendo muito difícil, né? Acaba muitas vezes até impossível, né? Você falar, larga a mão, não deu certo, vou voltar para ter uma educação autoritária. Isso não vou voltar. funciona. Exato, exato. É isso que a gente vai Eu falar acho, hoje. eu acho super importante você abordar isso, Gil, porque acontece muito também, comigo também, essa questão de questionar, né? Porque por mais que a gente está ali se esforçando, tentando colocar essa educação, tentando fazer as coisas da maneira que a gente acredita, chega um momento que a gente questiona, né? Chega um momento que a gente fala, poxa, mas por quê? Eu costumo fazer muito isso quando eu tô de TPM, aqui em casa é incrível. Quando eu tô assim de TPM, eu fico, gente, será que é isso? Que é isso? Onde foi que eu fui me enfiar? Porque eu fico tão assim, à flor da pele, querendo resolver as coisas rápido, sem paciência pro processo, né? Que a gente precisa ter, que eu fico questionando. E aí, essa questão da gente estar firme ali no propósito, acreditar no que a gente está fazendo, dá um reforço para esses dias, com certeza, para a gente conseguir continuar. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu trouxe aqui alguns tópicos que eu tirei muito, assim, da minha dificuldade mesmo pessoal, né? Inclusive, se tiver alguém aqui na live que também compartilha do mesmo sentimento, das mesmas dificuldades, ou se tem outros, né? Pode ficar à vontade para comentar, né? Se você já usa a disciplina positiva ou está começando e você tem uma outra dificuldade, comenta aí também, porque também pode ajudar outras pessoas, conectar com outras pessoas. Então, eu queria até ia começar... comentar se... Desculpa, Dani. Eu ia falar que se alguém se sente dessa forma, para comentar aqui pra gente saber que a gente não tá sozinha, né, Dai? Isso. Aqui nos comentários fala, já passei por isso, me sinto assim várias vezes durante a semana. Verdade, porque realmente a gente se sente muitas vezes sozinho nessa caminhada, ainda mais essa maneira de educar, né? Muitas vezes a gente não tem alguém ao nosso redor nos apoiando, né?
Tem muitas mães que não têm o apoio do pai, tem muitos pais que não têm o apoio da mãe, vice-versa, não tem o apoio dos familiares. Então, a gente tem essa tendência de se sentir sozinha mesmo. Então, quem sabe aqui a gente não consegue um acolhimento, né? Achar nossa tribo. Verdade. Então, assim, eu queria começar comentando, gente, sobre as crenças que nós temos, né? Sobre aquilo que nós trouxemos da nossa infância, aquilo que nós acreditamos e que, de uma forma geral, assim, a sociedade, né? A sociedade impôs, a sociedade ensinou e a gente acabou pegando isso pra gente e trazendo isso para a nossa forma de criar, para a nossa forma de educar. E são coisas que, às vezes, nós nunca paramos para questionar, né? Porque às vezes questionar essas crenças é até difícil para nós, porque nós estamos falando de oferecer aquilo que muitas vezes nós não tivemos no nosso lar, a maioria de nós pode ser que não tenha tido dentro de casa, né? Uma educação que tenha respeito, que tenha compreensão dos pais, que tenha ali uma demonstração de amor, de afeto, né, na família, ou que não tenha tido espaço para questionar, que tenha sido aquela coisa de só o pai e a mãe sabe, só o pai e a mãe manda. Então, são muitas crenças do tipo assim, criança não tem que querer, pai e mãe que manda, pai e mãe que sempre tem razão. Por exemplo, como que a criança ainda precisa de alguém para fazer dormir, como que ainda dorme com os pais, né? Então, se apanhar na escola, chegar em casa, vai apanhar também. Se é um pai e a mãe que tem uma educação ali, às vezes carinhosa, afetiva, as pessoas podem falar que a criança vai crescer mimada. Então, questionar essas crenças, às vezes é difícil para nós. Então, muitas vezes a gente pega isso que a gente ouviu, que a gente cresceu ouvindo e que a gente viveu, inclusive, e traz para a gente simplesmente reproduzir, porque questionar é difícil, né? Então, assim, por que criança não tem que querer, se a gente for questionar? Por que a criança não tem que querer se ela tem desejo, se ela tem sonho, se ela tem vontade, né? Por que a gente não pode ouvir as vontades dela e tentar ali equilibrar o que a gente pode fazer com isso? E por que pai e mãe nunca erram, né? Se nós estamos falando de seres humanos, nós somos falhos, eu sou falha, eu erro. Eu dizer para vocês que eu nunca erro com a minha filha, que eu tenho uma maternidade perfeita, que eu sempre sei o que eu vou fazer, que eu sempre sei como eu vou agir, eu estaria sendo hipócrita. Porque sim, eu vou errar, eu erro e eu vou errar. Mas é uma oportunidade que eu também tenho de ensinar meu filho sobre o erro, né? De ser íntegra, de assumir, de pedir desculpa. Por que pai e mãe não pode pedir desculpa? Às vezes a gente tem isso, né? Pai e mãe não pode pedir desculpa para os filhos, porque eles são seres assim que não erram, sempre sabem o que fazem, sempre têm razão, e às vezes isso coloca até a gente ali numa bolha de pressão, né? Porque, poxa, eu preciso saber tudo o tempo inteiro. Como que eu vou reagir quando eu não souber, né? E a gente também é uma forma de pressão para a gente. Então, é preciso questionar essas formas que a gente vem abordando, que a gente vem levando para frente, né? Por exemplo, por que uma criança... por que eu não posso fazer minha filha dormir? Minha filha tem 6 anos, e por que eu não posso ir lá todas as noites fazer ela dormir? Por que ela já é grande para eu fazer ela dormir? Né? O que está sendo prejudicado com isso? Se eu tô lá, a gente está tendo um momento de troca, de conexão, de conversa, está sendo um momento rico, tanto para mim quanto para ela. Por que ela está grande demais para eu fazer ela dormir, né? Então, todas essas crenças que a gente trouxe, chega um momento que é importante a gente questionar. Chega um momento que é importante a gente, opa, peraí, deixa eu reavaliar isso daqui. Os pais que falam, por exemplo, que a criança apanhou na escola, se apanhar na escola, vai apanhar em casa também, quando chegar em casa. Porque como que não sabe se defender? Como que não sabe lidar com o coleguinha? Mas assim, quando eu falo de apanhar na escola, eu tô falando de um coleguinha qualquer, né? Eu tô falando de 2 crianças. Quando eu falo da criança apanhar em casa, eu tô falando da pessoa que é responsável por proteger, por cuidar, por zelar pela integridade dela, né? Física, emocional, mental. Então, eu tô até me igualando
aquele comportamento ali da criança, aquele comportamento infantil, porque eu não estou ensinando ela como lidar com aquilo, né? Não estou ensinando ela como resolver aquele conflito, eu estou mais apoiando a resolver aquele comportamento que elas estão tendo. E aí, é interessante a gente pensar também por que criar, quando você bate uma criança, quando você educa uma criança com castigo, chantagem, por que isso faz de uma criança forte e você educar com amor, com carinho, com compreensão, com diálogo, torna uma criança fraca? E por que todo mundo tem que ser forte? Se no fim das contas eu sou fraca, tenho as minhas fraquezas, tenho o meu dia de fraqueza, tenho o meu dia de ser forte, e você também tem o de vocês, eu tenho certeza. E no fim das contas a gente precisa mesmo saber lidar com esses dois. Saber lidar com o dia que nós estamos bem e saber lidar com o dia que nós estamos mal, porque os 2 dias chegam. Então, essa obrigação de ter que criar crianças o tempo inteiro fortes, o tempo inteiro que não demonstram afeto ou que não vá se decepcionar, sabe? Então, isso são crenças que às vezes a gente alimenta e que se a gente for avaliar, a gente vai ver que é irreal, né? Que é um peso tanto para nós quanto para as crianças, tá alimentando isso nelas. O que eu sinto da sua fala, Dai, é a importância da gente realmente questionar aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente vê, né? Tanto em casa quanto na escola, né? Trazendo um pouco da minha visão, onde eu estudei, né? Quando eu fui criança, adolescente. A escola eu tinha carteiras enfileiradas, eu tinha um professor na frente que tinha um papel acima do aluno, né? E que impunha um pouco essa autoridade de forma autoritária, né? Do tipo, eu falo, você escuta. E a partir de que momento a gente entende isso como, peraí, deixa eu analisar essa situação. Porque eu tô vivendo no automático e eu tô aceitando tudo aquilo que acontece comigo, né? A partir do momento que eu paro e penso, não, pera, isso faz sentido? Que perguntas eu tenho que fazer para entender essa posição? O professor realmente precisa estar na frente dos alunos e impor o limite, impor o respeito através do autoritarismo? Como que esse professor vai se colocar dentro dessa sala de aula? Precisa ser dessa forma? Eu preciso ser assim dentro da minha sala de aula? Ou eu, como pai e mãe, preciso ser assim também em casa, só porque eu vivi isso na minha infância? Então, é realmente quebrar esses paradigmas e quebrar essas crenças, né? E entender também as razões por trás. E, de novo, eu volto no propósito. Porque se eu vou atrás dos porquês, se eu vou atrás de onde aquilo vem, eu entendo o porquê aquilo se conecta com o que eu acredito, com os meus valores. E se fizer sentido para você, tudo bem. Mas se não fizer sentido, então eu tenho que arrumar outra forma de lidar com aquilo, uma outra forma de criação, uma outra forma de educar essas crianças em casa ou na escola, que façam sentido com os meus valores. E não seguir o fluxo só porque todo mundo está fazendo aquilo. Né? Tem que fazer sentido para mim. E para mim apenas, né? Porque não precisa fazer sentido para o meu amigo, para o meu outro professor, ou, sei lá, para o meu pai e para minha mãe. Precisa fazer sentido para mim. Sou eu que estou colocando aquilo em prática. Né? Então, realmente, a nossa posição de quebrar esse paradigma, quebrar essa corrente e realmente tentar fazer diferente a partir daquilo que faz sentido para mim, né? Fazer essa separação, né? E quando a gente começa a questionar isso, a gente pode perceber que tem muita coisa que a gente traz que não tem coerência, né? Então a gente começa a analisar e a gente pode perceber, que nem a Gil falou, que não faz tanto sentido assim para mim. Então eu vou buscar a minha forma, a forma que eu acredito, a forma que faz sentido para mim. E desenvolver novas formas, né? E se abrir para novas formas. Porque, por exemplo, eu encontrei na disciplina positiva um equilíbrio para a educação da minha filha, né? Mas talvez tem coisas que eu não concordo 100%, né? E tudo bem, porque eu tô falando da educação da minha filha. Então eu vou equiparar aquilo com o que eu acredito e com o que eu confio, né? E isso é um processo, é uma construção que a gente vai fazendo ao longo do tempo. É realmente entender o que faz sentido para você e para sua vida, porque é você que vai aplicar, né? Se não fizer sentido, isso. Então, né, nem consegue. Não tem Assunto como. que eu gosto bastante, Dai, que eu trouxe no aulão da semana passada, retrasada, é a questão dos 2 paradigmas. O paradigma da dominação, que é um pouco dessa crença que a gente está falando, e do paradigma da parceria.
Então, o paradigma da dominação, eu vejo muito essas relações verticais, né? Onde eu tenho uma pessoa acima da outra, onde eu tenho um poder em cima de outra pessoa, onde eu tenho uma relação binária, né? Onde ou é certo ou é errado. Ou você merece ou você é punido. Então, eu tenho essa visão muito 880, né? Muito, se você fez certo, se você acertou, você merece uma recompensa. Se você errou, se você cometeu, enfim, uma falha, você merece ser castigado, você merece ser punido. E essa visão é o que muitos de nós vivemos, essas crenças que a gente falou até agora, né? Essas crenças de poder, essas crenças da necessidade de ter que se impor, né? Gritando, ter que se impor através de sermões, né? Exigir algo, né? Do outro, ou até mesmo o outro extremo, né? Que seria a permissividade, né? De você achar que é dando coisas para o outro que ele vai realmente crescer e vai entender você como figura de referência, enfim. Então, a gente vive muito dentro desse paradigma da dominação. E dentro desse paradigma é que a gente se encontra muitas vezes na nossa infância, na nossa escolaridade, né, no nosso processo de escola formal, enfim. E aí a gente caminha pensando nessas abordagens positivas, como a disciplina positiva, a comunicação não violenta, um pouco da neurociência, aquilo que faz sentido para a gente, dentro do paradigma da parceria, onde eu entendo que essas relações são horizontais, né? Onde eu tenho pessoas que respeitam uma outra, pessoas que convivem com tolerância, não é a palavra que eu quero, mas respeitam realmente a opinião do outro, entendem a visão do outro, tentam trabalhar em conjunto, cooperando um com o outro. Então, é muito difícil, porque o automático está na dominação. Esse processo para chegar na parceria leva muito tempo, porque a gente está anos, séculos, eu até diria, na dominação. Então é muito difícil caminhar para a parceria, que é algo que está surgindo agora, nesse último, sei lá, 50, 60 anos. Não faz muito tempo. Né? Então realmente é uma caminhada que ainda vai, e a gente precisa ser muito forte para a gente conseguir, porque realmente essas dificuldades vão vir e o nosso automático é voltar para a dominação, né? Porque é o que a gente está acostumado, né? O que o nosso cérebro reconhece como padrão, né? Então é mais fácil a gente voltar para a dominação e não para a parceria, né? Eu sempre gosto de lembrar de um livro que eu li uma vez que ilustra isso daí, falando sobre um caminho no mato, né? As nossas conexões neurais como se fosse um caminho no mato. Então tem aquelas que o caminho já está ali limpinho, que você bateu o olho e você, opa, eu vou por aqui porque é mais fácil. Que é justamente essas atitudes padrão que a gente tem, né? E aí tem aquelas outras que a gente está tentando construir, né? Que a gente precisa pegar o machado, cortar o mato, abrir o caminho, ver aonde que vai dar, e ir ali desmatando mesmo, desbravando a mata para poder construir essa nova conexão. E da mesma forma acontece no nosso cérebro, né? Nas nossas conexões neurais. A gente tem que ficar ali o tempo inteiro escolhendo ali, fazendo um esforço para conseguir colocar isso em prática. E aí uma outra dificuldade que eu trouxe também sobre isso, né, sobre conseguir tratar as crianças de uma forma respeitosa, é o nosso repertório, né? Então eu percebo assim que às vezes a gente tem um repertório limitado para lidar com isso. Então, nós mães, né, acredito que professores também, a Gil ainda não tem filho, né? Mas nós mães, a gente tem muito daquela questão de, quando a gente deita a cabeça assim no travesseiro, vem aqueles flashbacks do dia, né? Do que aconteceu durante o dia. E aí a gente meio que fica avaliando, e às vezes vem uma sensação de, poxa, acho que eu poderia ter feito de outra forma, né? Acho que eu poderia ter encontrado uma outra forma. Deve existir uma outra forma de fazer isso daqui, mas qual? Né? Muitas vezes a gente fica com aquela sensação de que poderia ter feito, mas a gente não sabe qual a maneira de fazer aquilo. Então a gente fica com um ponto de interrogação, sem saber para onde ir, não sabe o que fazer além do que você já faz. Então, se a criança está birrando, está batendo, se a criança teve algum mau comportamento, desobedeceu uma ordem, tem mil coisas que acontecem durante o dia, se eu não busco outra forma de lidar com aquilo,
se eu não vou atrás de conhecimento, como vocês estão fazendo aqui agora, né? Estão vindo atrás de conhecimento para lidar com isso, eu vou estar sempre com o meu repertório limitado, então eu não vou saber como lidar. E aí, quando você começa a entender que até o seu tom de voz, a forma que você fala, pode ser algo usado a seu favor, né? A gente começa a descobrir que existem muitas ferramentas ali à nossa disposição que a gente ainda não faz uso, né? Porque, assim, é que nem eu sempre digo, a ferramenta mais importante no processo de educar com respeito é você. Por mais que você tenha todo o conhecimento, que você devore 1000 livros, que você faça cursos, se você não utilizar daquilo que você tem, se você não colocar o pé e falar, eu vou me esforçar para educar dessa forma, não vai adiantar o seu conhecimento. Então, a ferramenta mais importante, se você é professor, é você. Se você é mãe, é você. Se você é pai, é você. Até porque as crianças têm uma frase que diz assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Então, assim, às vezes a gente pode falar, mas o que a gente está fazendo? Né? Como que a gente está interagindo com aquela criança? A gente ensina através das nossas atitudes. Então, por exemplo, o diálogo é uma coisa que, às vezes, a gente... só conversar não adianta. Não, eu não vou conversar com esse menino, não, porque não está adiantando. Mas nós estamos falando de diálogo. Não é sermão, não é bronca, não é acusação. A gente está falando de conexão, de se interessar pelo que a criança está pensando, pelo que a criança está agindo, sabe? O que ela está pensando sobre aquilo, qual é a opinião dela sobre aquilo. Então, a gente está falando de um diálogo ali de 2 vias. Não é só eu falo, não é só eu imponho. Ou, por exemplo, acordos, né? Que não é imposição, não é eu decidir chegar para minha filha e falar, olha, vou fazer um acordo aqui com você. A partir de hoje, você só vai assistir televisão tal hora, tal hora, tal hora, você só vai brincar tal hora, tal hora, tal hora. Isso não é um acordo, né? Isso é uma imposição. O acordo é aquele que eu sento, eu vejo a necessidade dela, eu ouço ela, eu escuto a opinião dela, busco por soluções, e aí a gente chega a um acordo que é respeitoso para mim, que é respeitoso para ela, que é viável para a família. Então, tudo isso são ferramentas que às vezes estão à nossa disposição, mas que a gente tem uma dificuldade de fazer, principalmente, eu percebo, por receio de que não vai dar certo. Muitas vezes a gente já coloca isso na primeira instância. Assim, não vou fazer isso não, porque meu filho não funciona assim. Meu filho, ele só funciona, o meu aluno, ele só funciona, Daiane, se eu gritar. Se eu for lá e se eu obrigar. Sem, muitas vezes, a gente ter tentado investir, né, nessa comunicação antes, né? Nessa comunicação com respeito, nessa forma respeitosa de falar. O que você acha, Gil? Eu estava pensando quando você estava falando, né, nessa questão, só funciona com o meu aluno, a questão é, o que é funcionar? O que você quer dizer com funcionar? É o aluno te obedecer? É seu filho te obedecer? Então, pera que a gente está falando de coisas diferentes, né? Porque, é ele falar assim e ir atrás de mim e fazer o que eu estou mandando? Esse é o seu funcionar? Então, realmente, o grito, a punição e a recompensa vão funcionar. Funciona. Continua, então. Se é esse o seu objetivo, se o seu objetivo é extinguir o comportamento, acabar com o comportamento, vai funcionar. A curto prazo, mas vai funcionar. Você vai aí arrumando as punições, vai enfiando recompensa e que vai funcionar. Mas se a gente está realmente pensando em entender a causa desse comportamento, entender o que está causando aquilo, os motivos por trás, a gente está querendo investigar aquele comportamento, então realmente a punição, a recompensa, elas não vão funcionar. Não funcionam. Né? E também, se a gente for tentar com a disciplina positiva, as abordagens positivas, tentar extinguir comportamento só pelo comportamento, talvez para você que considera funcionar acabar o comportamento, também não vai funcionar. Né? A gente busca conexão. Esse é o nosso objetivo, é buscar conexão. Quantas vezes em sala de aula eu tive que, entre aspas, desistir de alguma coisa, de algum objetivo que eu queria que acontecesse, né? Do tipo,
Exemplos. Criança embaixo da mesa que não quer vir participar da roda. Quantas vezes eu tive que falar, bom, não estou conseguindo me conectar com a criança nesse momento. Se eu continuar insistindo, eu só vou piorar a situação. Melhor eu ir para a roda, fazer com quem está ali e depois eu retomo essa conexão, né? Do que realmente tentar forçar algo que não vai acontecer. Agora, se o meu objetivo era extinguir ou ficar embaixo da mesa, aí é muito fácil. Aí eu vou lá, dou uma bronca ou tento falar, então você vai ganhar tal coisa depois. E aí pronto, resolveu, acabou. Mas aí isso vai acontecer amanhã, aí vai acontecer amanhã de novo. E aí todo dia eu vou me desgastar com as punições e com as recompensas, né? Inventando coisas novas. Exatamente, tentando procurar outras coisas que novamente não estão no meu repertório, porque eu só estou repetindo padrões, né? Não estou conseguindo inventar a roda, não estou conseguindo fazer nada. Então, realmente é algo que desgasta muito. Então, que você falou, autoconhecimento e saber até que ponto eu consigo ir e até que ponto eu estou lidando com o objetivo de me conectar, né? E não de fazer a criança obedecer ou de terminar aquele comportamento. E 2, até que ponto eu realmente estou entendendo aquela situação de acordo com os meus princípios e os meus valores. Porque aí realmente eu consigo lidar com aquela situação de forma que não vai me desgastar e desgastar a minha relação com aquela criança. Então eu acho que da sua fala agora eu consegui pensar nesses pontos para trazer também. Porque eu acho que a gente precisa ter isso muito forte na gente. Porque a dificuldade vai vir. Ela vai acontecer. A gente não está falando que a dificuldade vai acabar. Ela vai acontecer, porque a gente está acostumado com os nossos padrões. Mas a gente vai voltando, a gente vai relembrando, a gente vai falando, isso é importante, não, conexão é importante, não, tal coisa é importante para mim. Então é aí que eu vou retomando e eu vou voltando para o meu lugar de adulto da relação, de pessoa que consegue decidir aquilo que está no meu alcance, as minhas ações. Essas estão no meu controle. O que a criança vai fazer ou deixar de fazer, isso está super fora do que eu posso decidir. Então, realmente é decidir o que eu vou fazer, né? Vou fazer. É também uma ferramenta do disciplina positiva. E essa questão de o que esperar, né, que os pais falam de funcionar, tá totalmente ligada a isso que você falou. Funcionar para eles é como que eu faço a minha criança tomar banho na hora que eu quero. Né? Então, como que eu faço meu filho escovar o dente na hora que eu determinei que ele precisa escovar. E aí é onde que entra justamente isso, da expectativa que a gente cria sobre o outro fazer aquilo que a gente determina. Então, eu estou determinando algo e eu quero que uma pessoa, porque às vezes a gente trata a criança ali de uma forma que, não, você tem que fazer tudo o que eu mando, na hora que eu mando, no momento que eu determino, porque você ainda não sabe o que você faz. E a gente esquece que o que a gente busca é criar autonomia, é criar responsabilidade, é criar uma criança que tenha a sensação e a percepção do que é certo, do que é errado, o que eu devo, o que eu não devo. E o quanto que é cansativo. Pais, professores, a gente tem que ficar o tempo inteiro controlando alguém. Imagina quando você vai num lugar, você tem que ficar ali o tempo inteiro se preocupando como que o outro vai se comportar. Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai fazer aquilo? O quanto que isso é cansativo para nós pais, né? Então, será que a criança depende o tempo inteiro de eu estar ali punindo, castigando, recompensando? Isso é muito cansativo para a gente e também para as crianças, porque já teve, já lidei com crianças que falavam assim, às vezes a gente fica até sem palavras, falava assim, você não manda em mim, só quem manda em mim é o meu pai e a minha mãe. Né? Então, às vezes eu observo que essas crianças às vezes podem ter a sensação de que como o pai e a mãe lidam daquela forma, então eu só devo obedecer ao meu pai e à minha mãe, porque é o meu pai e minha mãe que sabe meio que fazer eu fazer as coisas, né? Então eu não preciso obedecer outras pessoas. E o que a gente busca é justamente uma criança que tem o desejo de cooperar, né? Que veja a necessidade não só dela, mas das pessoas também que estão ao redor. Que ela não fique ali, como muitas vezes a gente espera que ela fique só querendo obedecer, querendo suprir a expectativa do que as pessoas ao redor pensam, como que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me comportar. E aí a gente pode cair nessa armadilha de ter que estar o tempo inteiro controlando, ter que estar ali o tempo inteiro compensando e fazendo tudo que elas precisam. E eu já sei até qual que é a pergunta que vai vir, Dai.
Então quer dizer que a criança pode fazer tudo? Já que você não controla a criança, já que só ela se controla, você controla só você, quer dizer então que ela pode fazer tudo? É essa a pergunta que vem, né? Essa é a mais comum de todas. Na verdade, essa questão de não controlar a criança é uma construção que a gente faz justamente a longo prazo. Muitas vezes, quando a gente está alinhada a essa questão do castigo, da punição, a gente quer algo ali na hora, a curto prazo. E quando a gente está nessa construção de ensinar a criança, a gente entende que a criança vai ter comportamento desafiador, que ela vai se respeitar, que vai acontecer dela ter comportamentos que a gente julga errado e que às vezes é errado na rua, na escola, na casa do vizinho, a gente entende que a gente precisa ensinar. Então eu costumo muito enxergar assim, de quando existe um mau comportamento ou quando existe algo que eu não sei lidar, uma necessidade de ensinar. Então, se eu estou vendo que o meu filho, por exemplo, está em algum lugar e ele está correndo o tempo inteiro, e ele está desobedecendo, ele não está ali entendendo a necessidade, poxa, como que eu posso fazer para ele entender que aqui não é o lugar de correr, que agora não é o momento de correr, eu não posso controlar ele. Mas será que antes de vir para esse lugar eu não posso conversar com ele e explicar para ele o que ele pode esperar daquele lugar? Será que eu não posso ter um planejamento e falar, olha, filho, lá nesse lugar, no restaurante, não é permitido correr, a gente vai sentar, a gente vai jantar. O que você acha que você pode levar enquanto você fica na mesa sentadinho? Você acha que você pode levar um desenho? Você acha que você pode levar uma tinta para você pintar, uma canetinha? Então, assim, se eu chegar lá no momento e deixar para resolver aquilo no momento, a ferramenta que eu vou ter é pegar a criança, sentar a força na cadeira, obrigar a criança, me estressar, ter um momento ali desafiador. Mas se eu pensar ali a longo prazo, como que eu posso ensinar, como que eu posso encaminhar essa situação, talvez eu tenha muitas outras ferramentas para auxiliar a criança a aprender com esse processo, a entender que aquilo não é aceito no ambiente, que é desrespeitoso com as outras pessoas que também estão lá, que não é legal para mim também. Então, todo esse processo aí que a gente precisa fazer não é tão rápido, mas é mais eficaz a longo prazo, que é o que a gente fala muito na disciplina positiva, né? Exatamente. É entender que não vai acontecer necessariamente amanhã, mas que é um processo, né, Dai? Porque muitas vezes a pessoa fica, mas eu já falei uma vez, já falei 2 vezes, já falei 3 vezes, e não acontece, não faz. Eu até postei esses dias, eu escrevi assim, mas a gente trabalha com crianças que estão no mundo há o quê? 5, 10, às vezes 2 anos no mundo. Enquanto isso, tem adulto acima dos seus 25 anos com o seu cérebro formado e que mesmo assim faz decisões erradas. Que coisa! As mesmas coisas. Que coisa, né? Mas ninguém vai lá e bate no adulto porque ele cometeu um erro, sabe? Ou vai lá e começa a gritar. Assim, não deveria, né? A gente sabe que tem relacionamentos autoritários e abusivos, enfim. Esse não é também com adultos, mas não deveria ser. A gente deveria ter um respeito pelo outro, né? Uma empatia pelo outro e pelos erros que o outro também comete. Entender que esses erros fazem parte da nossa aprendizagem também, como adulto e também como criança, né? Como todo ser humano. Né? Então, realmente entender que essa criança é um ser humano que faz pouco tempo que está nessa terra e que está aprendendo. E que a gente, como adulto, está ensinando e guiando, né, Dai? Então, realmente é entender que isso é um processo que a gente está ali como referência para essa criança. E eu também fico pensando em contrapartida que educar, punir, castigar também é uma coisa que tem um efeito a curto prazo, né? Como você disse, né? Funciona. Mas quantas vezes por semana você precisa fazer isso? Quando você, né, é adepta? Todo dia você precisa chantagear seu filho? Olha, assim que você vai tomar banho e aí eu te dou uma balinha, né? Quando você for tomar banho. Se você comer tudo, eu te dou um pirulito. Então, assim, são coisas que se você usa, você também precisa usar todos os dias. Porque nem sempre a criança vai estar a fim de fazer o que você quer. Então, você vai ter que usar ali as ferramentas que você tem no momento. Que seja chantagear, que seja bater, que seja obrigar. E a única diferença é que quando a gente trabalha com a consciência, com o respeito, com a compreensão, com uma construção de valores, a gente tem a certeza
de que nós estamos ensinando alguma coisa, né? De que a criança, com o processo, ela está ali absorvendo a importância dela, está se sentindo pertencente, ela está se sentindo respeitada, ela está se sentindo notada, e ela vai automaticamente com isso, e com o tempo, se sentir mais motivada a cooperar, a participar, a entender a importância dela, né? Na família, na escola e assim por diante. Uhum. Mas esperar por esses resultados daí não é fácil, né? Hoje eu li uma história para as crianças, vou compartilhar com vocês porque é uma história rapidinha, né? Eu não tenho o livro aqui, mas a história é Esperar Não É Fácil, esse é o título da história. É a história de um elefante e de um porquinho. E o porquinho chega no elefante e fala assim: eu tenho uma surpresa para você. E o elefante fala: ah, é? O que que é? Ele: é uma surpresa. Aí o elefante fica: ok. Aí ele fala: e cadê? Ele: você vai ter que esperar. Aí ele falou assim: como assim esperar? Eu não quero esperar. Ele: mas você vai ter que esperar, não tá aqui ainda a surpresa. Aí ele pergunta: é grande? Ele: é. É bonito? Ele: é. Ele fala: dá pra gente compartilhar? Ele: dá. Ele: nossa, não posso esperar. Ele: mas você vai ter que esperar. Ele: odeio esperar. Esperar é muito chato. Cansei. Aí começa a ficar noite no livro e ele ainda tá esperando. Ele: cansei de esperar, vou embora. Aí ele sai. Aí depois ele volta. Ele fala: tá bom, vou esperar mais um pouquinho. Aí ele fica esperando. Aí o porquinho fala: vai valer a pena. Aí ele: tá bom, então vou esperar mais um pouquinho. Aí vira a página e aí mostra um céu à noite cheio de estrelas. E ele fala: uau, realmente valeu a pena. Que a surpresa era esperar a noite e ver o céu cheio de estrelas, né? Estrelado. Então, realmente, o processo é difícil esperar os resultados. Mas quando a gente vê isso nas crianças, né, depois de alguns anos ou algum tempo, acho que até você que tem filha consegue me dizer em quanto tempo você conseguiu ver um pouco de resultado, é gratificante. E eu acho que realmente traz esse senso de que a espera valeu a pena. De que todo o seu trabalho duro, de que todo o seu esforço teve um resultado e que você está criando um ser humano que vai ser melhor para esse futuro, para essa terra, para a comunidade onde ele vive. Então, eu acho que deve ser muito gratificante você também ver esse resultado, né? Você pode contar aí um pouquinho como foi esse processo, talvez, para você. Com certeza. Assim, para mim, tem coisas hoje, assim, no meu dia a dia, tem coisas que a Alice, por exemplo, para mim foi muito legal quando ela conseguiu nomear o que ela estava sentindo ao invés de ter alguma reação. Então, assim, quando ela fala pra mim assim, eu tô com raiva, e aí ela não tem um comportamento ali de bater, de fazer alguma coisa, de ter alguma atitude assim, pra mim é muito gratificante. Às vezes, eu fico assim, uau, que incrível! Porque, assim, é coisa que a gente vem buscando, vem trabalhando, mas que demora um tempo pra acontecer, né? E por mais que a gente tenha aquele comportamento, que a gente ensine, parece que a gente fica pensando assim, vai demorar demais para acontecer. E quando acontece, você ganha forças para continuar. Hoje em dia eu vejo de uma forma assim instantânea a questão da conexão. A conexão, quando a gente aprende a lidar com a nossa criança com conexão, que a gente começa a entender também melhor como que a gente funciona, né? O que esperar, é uma coisa que acontece de forma instantânea do tipo... às vezes a gente tem um receio de usar, por exemplo, eu tinha um receio de usar na hora que ela estava com raiva, de falar bem assim, você acha que um abraço ajuda? Se eu te der um abraço ajuda? Eu tinha receio de usar isso, né? Porque pra mim, na minha mentalidade adulta, eu penso, gente, quando eu tô com raiva, eu não quero abraçar ninguém. Eu quero ficar sozinha. Mas eu não tô falando de mim, né? Eu tô falando de uma criança. Então, eu tô falando de uma outra pessoa, de um outro temperamento. E aí, esse dia, ela tava com raiva, eu falei pra ela, se eu te der um abraço, ajuda? E aí, ela veio e correu pros meus braços e me abraçou. Então, eu fiquei assim, é preciso a gente tentar. Acho que a dificuldade maior tenho certeza, a dificuldade maior de usar as ferramentas, de usar uma forma respeitosa, mora dentro da gente, né? Assim, tá ali no que a gente cria que não vai funcionar, no que a gente acredita que não vai dar certo. E com certeza a criança, ela é mais propícia a aceitar. Ela tá mais ali, como ela tá aprendendo, ela tá mais propícia a aceitar isso.
Então, o que a gente precisa fazer é realmente quebrar, no começo, né, voltando para o começo da live, quebrar esses paradigmas e experimentar, e tentar mesmo, né? No começo, inclusive, eu tenho a impressão de que quando a gente começa a falar essas frases, às vezes sai uma coisa automática, que você não está acostumado a falar. Eu comparo muito com quando você está aprendendo uma língua nova, Gil. Assim, você tem que montar frases, né? Você tem que procurar as palavras e tal. E aí eu comparo muito com isso. Que às vezes a gente tem que falar como é que eu posso falar aqui para me conectar, ou como é que eu posso falar para ela entender que eu tô ali preocupada com ela, com o sentimento dela. Que não seja simplesmente, ai, vai se resolver, ou vai chorar no seu quarto, sabe? Então a gente precisa criar ali novas frases. E aí eu comparo muito quando a gente está aprendendo uma língua nova, porque é uma nova linguagem. Quando a gente começa a aprender, a gente está aprendendo uma nova língua, realmente. É porque a partir desse momento a gente tem a consciência daquilo, né, do que está acontecendo, do que a gente pode fazer, mas a gente ainda não domina tudo, né? A gente ainda não domina o processo inteiro. Então, realmente fica às vezes robotizado, né, algumas falas. Às vezes a gente fala e soa tão estranho na nossa cabeça, que você fala, foi isso mesmo? Essa frase mesmo que eu tinha que falar? Então, realmente é questão de praticar, trazer diariamente, né? Trazer nas nossas conversas, trazer nos nossos diálogos ou mediações com as crianças e realmente trabalhar aquilo no nosso dia a dia para que isso se torne algo que a gente tenha consciência daquilo, mas seja tão natural para a gente que às vezes a gente nem percebeu e já falou, né? Igual você comentou da língua, né? Às vezes você vai pensar, mas eu falei isso em inglês ou português, né? Às vezes acontece, eu tive essa conversa em inglês ou português, eu não lembro, porque realmente aquele processo se torna tão natural que você demora a tomar consciência do que aconteceu, né? E aí acaba esse virando o seu padrão, né? Com o tempo. Isso mesmo. Porque você amassou tanto mato. Exato. Isso. Outra coisa que eu queria trazer, assim, é a questão da pressão social. Eu, particularmente, senti bastante quando eu estava ainda no caminho, né? Quando eu fiz a minha certificação, tinha lido o livro da Disciplina Positiva, eu fiz em 2019, mas eu ainda não utilizava, assim, as ferramentas, sabe? Eu tentava mudar a forma de falar, mas eu ainda não utilizava. E, principalmente, eu tinha muito receio de usar isso na frente das pessoas. Então, a pressão social é aquilo que nós acreditamos que as pessoas ao redor esperam de nós. Então, a gente tende ali a querer cumprir a expectativa. Então, diante de outras pessoas, às vezes na família, na rua, nos amigos, né? A Gil, que é professora, pode dizer se isso também acontece com ela na escola. A gente pode sentir que a nossa eficiência de lidar com a criança, né? De lidar com o comportamento da criança, vai ser julgada no quão bom que aquela situação vai se resolver, como que aquela situação vai finalizar, né? Se der tudo ok, se a criança me obedecer, fui ótima, parabéns para mim. Mas se a criança não me obedecer, né? Se eu tiver que ceder ali, entrar num combinado, fazer um acordo com a criança e eu achar que vale a pena a gente estabelecer no momento atender a necessidade dela, como que fica, né? Porque isso é algo que acontece. Então, às vezes a gente pode se sentir julgado diante desse olhar. A live da Gil travou aqui pra mim. Será que a minha também travou? Eu te ouço. Aí, voltou. Ah, tá. Voltou, Então, essa pressão social, às vezes, pode fazer, né, a gente se sentir muito tentado a usar esses recursos que a gente já tem, que a gente sabe que funciona ali na hora. Né? Então, assim, se a gente tá ali, a gente precisa resolver aquela situação, não vai ter outro jeito, vou ter que punir, vou ter que castigar, vou ter que pegar a criança, dar um beliscão, né? Porque a gente sabe que aquilo funciona ali na hora. Então, a forma melhor da gente lidar com isso é realmente a gente sair desses holofotes. Então, da gente buscar resolver aquilo que seja de forma privativa. Pegar a criança, tentar levar para um lugar mais reservado, né? Quando a criança está, por exemplo, no mercado, dando aquele show no ataque de birra. O que você pode fazer? Eu vou largar minhas compras, vou ali rapidinho no carro, ou senão vou ali para um lugar do mercado tentar conversar com ela, ou até você se adaptar, porque o que acontece? Quando a gente se sente mais segura,
né? Quando a gente tem ali a certeza do que a gente está fazendo, que a gente não está nesse caminho inicial, a gente vai ter mais segurança para lidar na frente de qualquer pessoa e não vai ter esse julgamento, não vai sentir tanto essa pressão social. Porém, no começo a gente pode sentir isso. Então, a gente tem que buscar alternativas para não atender a expectativa das pessoas que estão assistindo a situação e anular a necessidade da criança e a sua também. Porque você também tem uma necessidade ali na hora. Né? Você sabe como que você tem que fazer, você sabe o que você precisa fazer para lidar de uma forma respeitosa, e aí às vezes você precisa de um tempo para poder digerir, para poder agir. E aí essa pressão social às vezes pode fazer você se sentir assim. Até comentaram aqui. Eu sinto muito essa pressão, principalmente com a família. Meu esposo mesmo, ele não concorda muito. Justamente, aí a gente fica meio que com o pé atrás de fazer isso, né? De lidar dessa forma respeitosa com as crianças. Isso é muito comum. E faz a gente dar uns passos para trás e questionar muito. Então, por isso que é importante a gente saber o que está fazendo e ter ferramentas para poder lidar com as situações. Porque é que nem eu falei esses dias numa live que eu fiz. Tem situações que acontecem todos os dias na nossa casa, né? Que é corriqueira de acontecer com as crianças. E muitas vezes a gente não busca alternativa. Peraí, eu vou dar um jeito de resolver aquela situação, vou buscar alternativas aqui. Vou tentar encontrar uma ferramenta, vou buscar outra forma de falar, vou tentar fazer um acordo, vou usar o redirecionamento e buscar outras formas de resolver aquilo. Né? Não ficar ali presa no momento a cair na tentação de usar a forma tradicional, né? A forma comum que a gente já aprendeu e sabe que com certeza é muito mais fácil. Eu consigo me relacionar muito com essa questão da pressão social, né? Mas ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, né? Eu falo uma perfeccionista em reabilitação, estou tentando melhorar esse ponto, mas é muito difícil. E sou uma pessoa que julga muito, tanto auto, né? Me julgo, né? Me próprio critico, e também sou uma pessoa que automaticamente julgo muito os outros, né? Então, eu vejo uma situação e rapidamente meu cérebro já traz um julgamento, né? Que é algo natural, mas muitas vezes pode ser muito, sabe? Pode acontecer muito. E aí eu tenho que filtrar, tipo, não, pera, isso aconteceu aí assim por causa disso. Tem que filtrar meus pensamentos para que também isso não fique demais, né? Para que isso não pese e fique até pejorativo ou preconceituoso com a situação que outra pessoa está vivendo, né? E a gente sente isso muito também na escola, né? Tanto dos outros professores quanto das famílias, né? De como você está lidando, como você lidou com tal situação, o que você fez, o que você deixou de fazer. Então, realmente, é uma pressão muito grande que a gente sente também dentro da escola. Na verdade, eu acho que qualquer ser humano deve sentir isso, não é possível. Né? De achar que o outro, Verdade. o que o outro está deixando ou está achando, deixando de achar sobre o que você está fazendo. Mas uma coisa que eu tento colocar na minha cabeça, Dai, e principalmente depois de criar o Instagram, né, que as pessoas acabaram conhecendo mais o meu trabalho, e às vezes a pessoa vem falar, conheci seu Instagram, comecei a seguir. Eu ia falar isso. Eu fico, meu Deus, a pessoa me segue, agora ela vai me ver em sala de aula, será que ela vai ver que eu fiz tal coisa, ou que eu falei tal coisa, e agora, né, dá aquela preocupação. Mas ao mesmo tempo, eu tento colocar na minha cabeça que o mundo não gira em torno de mim. As pessoas não estão preocupadas a todo momento com o que eu estou fazendo. Então eu tenho que falar assim, não, pera, qual que é o meu propósito com isso? Com essa minha atitude, com meu relacionamento? Qual é o propósito com a minha aula agora? É tal. Então tá, vou tentar fazer, vou fazer desse jeito. Não deu certo, mas tudo bem. Só eu sei que não deu certo. Outra pessoa talvez nem prestou atenção. E tipo, segue em frente, sabe? Mas é um processo difícil. É uma dificuldade muito grande. Sim. Então, passos de formiga. Baby steps. Passinhos de bebê. Passinhos de formiga. Para ir conseguir. Porque é muito difícil desprender desse julgamento também. Mas a gente tenta encontrar nossa tribo, nossa rede de suporte, de apoio. Para falar, não, vai, você consegue, você tá junto. Conta aí comigo e com a Dai. Hashtag você consegue. Tamo junto. Verdade. A gente realmente aceitar que nós vamos errar, que nós vamos falhar e que tá tudo bem, né? E a gente vai tomar consciência disso e vai
traçar uma outra opção, traçar um outro caminho, uma outra rota, né? E que a gente vai aprender com isso. Quantas coisas a gente não erra e depois a gente vai avaliar e, poxa, não erra novamente, né? Você aprende com aquilo. Então, essa questão do julgamento fica mais forte ainda, que nem a Gil falou, né? Quando a gente tá ali à frente de uma causa, vamos dizer assim, né, Gil? Porque hoje Sim. nós estamos à frente de uma causa, né? De lidar com as crianças de forma respeitosa. Eu costumo dizer assim que eu comprei uma guerra declarando paz. Porque a gente quer lidar de uma forma respeitosa só porque tem gente que enxerga isso como uma afronta pessoal, às vezes até, né? Então, assim, a gente não está lidando com as crianças de forma respeitosa para afrontar quem lida com crianças castigando, batendo, brigando. A gente não está aqui falando sobre essas formas são prejudiciais para poder criticar essas pessoas. O nosso trabalho é conscientizar. Então, hoje a gente trabalha com... Você sente que hoje a forma que você trata é legal? Você sente que você tem conexão com a forma que você trata seu filho? Você sente que tá tudo bem da forma que você trata seu filho? Ótimo! Mas você sente, às vezes, aquela falta? Aquele peso? Às vezes você se sente culpada? Às vezes você sente que você poderia ter feito diferente? Então, vamos buscar. Né? A partir do momento que você começa a questionar, você abre ali um leque e a oportunidade de buscar. Então, a gente não quer declarar guerra, a gente quer conscientizar. E diante da pressão social, é isso que a gente precisa saber. Que até as nossas atitudes também tá conscientizando outras pessoas. Né? E principalmente formando ali o caráter da pessoa que a gente mais ama na vida, né? São os nossos filhos, por exemplo, formando o caráter dos alunos, né, que vai encontrar daqui uns anos e, enfim, reconhecer, contar as experiências e tal. Então, é isso que nós estamos construindo, né? A gente precisa ter consciência disso. É um processo devagar, mas nós estamos no caminho. E eu acho que é isso, gente. Também Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Gil? Eu quero encerrar dizendo que a gente também não precisa ficar nos chicoteando, né? Então, entender que até agora eu fiz o meu melhor com os recursos que eu tinha, com aquilo que eu tinha de conhecimento, e tudo bem. A partir de agora, que eu tenho uma consciência maior, que eu estou começando a entender melhor outras formas de criação, outras formas de educação, outras formas de tratamento mesmo, né, com seres humanos, que eu tomo uma decisão consciente de continuar da mesma forma ou de mudar. E aí eu já tomo isso de forma consciente, eu já sei aquilo que eu estou fazendo. Não sou mais, entre aspas, ignorante, né? Eu já tenho esse conhecimento e esse conhecimento está sendo construído. Eu aceito que já foi, mas eu também agora tenho esse poder de mudar o que vai ser, né? E o que está sendo. Então... Verdade. E saibam que vocês não estão sozinhas. Não. Eu fico feliz de saber também, né, que tem outras pessoas, como a Gil disse, nessa tribo, porque às vezes a gente sente assim, mas nós não estamos, né? Muito pelo contrário, nós estamos construindo a comunidade. Nós somos, assim, uma geração de pais, de professores que está colocando isso, que está apresentando isso, que até então não tinha, não existia. Mesmo que existisse, era uma coisa muito, muito rara. Então, hoje a gente vê quantos movimentos tem, né, acerca de uma educação empática, de uma educação respeitosa. Então, assim, aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço, aos poucos nós vamos conseguindo conscientizar mais pessoas ao nosso redor. E nós não estamos sozinhos. Eu fico muito feliz com todos que participaram aqui da live. A Tatá falou, mais feliz em ter conhecido a disciplina positiva. Eu me sinto todas essas coisas. Que bom, gente. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, já deu nossa hora. Acho que é isso, então. Tá? Beleza, muito obrigada a todo mundo que participou. Ianê, obrigada pela sua participação. Tá? E Gil, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui bater esse papo. Achei super legal a sua visão, assim, de sala de aula, né? De lidar com mais crianças, com crianças de diferentes idades, às vezes. Achei muito interessante. Que a gente consiga unir mais essas forças, né? Escola e família. É uma parceria tão importante
Então, que a gente consiga falar mais sobre esses dois ambientes, para que a gente consiga realmente construir ambientes mais positivos para essas crianças que estão crescendo, que estão tomando conta desse mundo, né? Que vão ser nossos próximos governantes, dentistas, médicos, professores, Sim. enfim, que a gente possa unir forças para ajudar nessa criação. Muito obrigada pelo convite. Por nada. Tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Gente. E até a próxima live. Tchau. Tchau, tchau.